Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Falar sobre o pensamento e as ações de Jesus a respeito do pão de cada dia e a multiplicação de pães. Nós precisamos entender a relação entre isso tudo, o que Deus pensa, o que Deus quer para nós, a necessidade do pão de cada dia e o suprimento que Deus dá e, eventualmente, quando precisamos, Deus atende também a necessidade, suprindo os irmãos e multiplicando os pães. Deus nos criou aqui na terra dependentes de comida. O ser humano foi criado para cuidar da terra, do jardim, plantar, colher, e isso seria o seu trabalho, um trabalho abençoado que geraria resultados imediatamente. Hoje o mundo mudou por completo. As pessoas normalmente não trabalham na agricultura porque elas compram a comida. Poucos produzem, mas a pessoa que trabalha na lavoura não produz o que ela quer, o que ela precisa, ela produz o que vai dar dinheiro. Ela se escraviza ao dinheiro e não tem prazer em comer aquilo que ela planta. Quem trabalha na lavoura, na agricultura hoje, é um trabalhador como outro qualquer, escravizado ao seu trabalho e por causa do dinheiro, e não pelo prazer de plantar e colher e se alegrar. Deus queria que a humanidade se espalhasse por toda a terra seria suficiente para a necessidade de todos, mas a comida não seria suficiente para a ganância de alguns. Alguns que têm tanta ganância que uma área imensa plantada não dá para atender a ganância deles. O mundo possui o suficiente para a necessidade de todos e continua, mas não para a ganância de alguns. Mesmo com a superpopulação, ainda há muitas terras não plantadas no mundo, inclusive na Amazônia. Isto poderia gerar alimentos para o mundo todo por muito tempo, mas o alimento passou a ser uma commodity, passou a ser um objeto de negócio e não um prazer para o ser humano para atender a uma necessidade de se alimentar. Hoje o ser humano se alimenta mal, pessimamente. Praticamente todas as doenças degenerativas são causadas pela má alimentação, além dos produtos assim produzidos em massa e não normalmente como eles deveriam ser produzidos, naturalmente, organicamente. Não. Os produtos são gerados para dar quantidade, são inflados com fertilizantes e tantas técnicas de modificação genética. O alimento que nós ingerimos hoje, o alimento que deveria ser natural, já não é tão natural e acaba sendo até prejudicial à saúde. Quando o alimento é industrializado, piora mais ainda. E hoje os alimentos que consumimos, em geral, não são bons para a saúde. Há quem se alerte sobre isso e prefira a comida natural, a comida vegetariana, a comida orgânica. E eu sou desse tipo, eu procuro, se depender de mim,
uma comida saudável e não comer certas coisas, certas comidas industrializadas, se possível. Mas a provisão natural de Deus foi isso, uma comida orgânica, comida boa, cada um gostando de cultivar. Deus criou o homem, o ser humano, para isso. Mas hoje tudo mudou. Quando Jesus veio, ele nos ensinou a não nos preocuparmos com a comida e citou o exemplo dos passarinhos. Veja os passarinhos que não semeiam, não ceifam, mas Deus cuida deles. Vocês não valem mais do que os passarinhos? Sim, vocês valem mais do que os passarinhos. Então, saibam que Deus cuida de vocês. E não andem ansiosos pelo que vocês vão comer, mas baste para vocês o pão de cada dia. E Jesus ensinou a gente a orar, a oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O ser humano não quer o pão de cada dia, ele quer acumular pão para 1 mês, 2 meses, para não ter trabalho de ter que providenciar a cada dia. Então ele come comida enlatada, comida guardada, comida industrializada, comida que não faz bem à saúde, porque ele quer comprar comida para muito tempo e armazenar. Mas Deus nos ensina que o bom é a comida boa, fresca, natural, de cada dia. Isso é o que deveríamos estar empenhados em fazer. E Deus quer garantir para nós condições, trabalho, para a gente poder suprir a necessidade. Mas quando a gente quer comprar um celular ultra caro e a gente não tem dinheiro, então a gente se esforça, trabalha muito, come mal para poder comprar um celular caro. E não é o plano original de Deus, é que a gente seja feliz com um pouco, à medida do contentamento, é o que a Bíblia nos ensina, e nos satisfazendo com o pão de cada dia. Jesus nos ensinou essa medida e deu o exemplo dos pássaros e dos animais que não se preocupam e Deus os sustenta. E nós deveríamos acreditar que Deus nos garante o pão de cada dia. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo a mendigar o pão. Deus cuida dos seus. Se a gente tiver que orar, a gente ore: Senhor, a situação está difícil, eu não estou tendo emprego, mas eu preciso comer hoje. Senhor, lembra-te do teu servo aqui, dá-me o pão de hoje para comer. Sabe o que vai acontecer? Deus vai dar. Deus vai suprir o pão de cada dia. Ele não supre abundância para você não ter que trabalhar. Ele promete suprir o pão de cada dia. Jesus é maravilhoso. Endossou tudo o que o Pai fez no início. Jesus endossou e transformou isso em princípios para nós. O Evangelho é poder de Deus para a gente viver uma nova vida também nessa área. Para a gente não viver para a comida, não ficar dependendo de comida e não ficar se preocupando com comida. A vida cristã é maravilhosa quando a gente vive na dependência de Deus, na medida do pão de cada dia. É assim que Deus nos quer, é assim que nós conseguimos ser felizes. Mas de vez em quando nós vamos ser provados, alguma coisa vai acontecer, ou vamos ficar sem dinheiro, perder um emprego, passar alguma necessidade extra. Então nós vamos também recorrer ao Pai que nos ama e que não quer nos deixar passar necessidades. Ele nos ama. Então, em Mateus, no capítulo 15, nós lemos a partir do versículo 32 o seguinte: Jesus, chamando os seus discípulos, disse: eu tenho compaixão desse povo todo, dessa multidão, porque já há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. E eu não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Que
coisa maravilhosa, Deus se preocupa conosco. E aquela multidão já estava há 3 dias com Jesus, a maioria das pessoas sem comer, mas eles valorizaram mais o pão da vida do que o pão material. E eles fizeram a boa escolha. Porque eles fizeram aquela boa escolha, eles tiveram uma das poucas oportunidades na vida que a história registra de ver o pão ser multiplicado, e eles se fartaram. Passaram fome uns dias, não a fome importante, a fome espiritual, porque eles estavam sendo saciados com o pão da vida que Jesus estava dando. Ficar perto de Jesus não é passar fome, mesmo que a barriga esteja vazia, mas isto não é passar fome. Estando com Jesus é a melhor coisa que pode acontecer e o melhor alimento que você pode receber. Esse é o alimento bom, o alimento verdadeiro, o pão da vida que desceu do céu, Jesus. E eles tiveram, então, aquela multidão, a oportunidade de passar um aperto se alimentando do pão da vida e depois comeram aquele pão multiplicado por Jesus em quantidades ilimitadas para satisfazer a todo o que queria. Mais adiante, Jesus embarcou no barquinho e passou para o outro lado do mar da Galileia para se livrar das multidões, e os discípulos estavam atônitos. Isso é relatado no capítulo 16 de Mateus. E Jesus começou a alertá-los: cuidado vocês com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles não entenderam a princípio, acharam que Jesus estava falando do pão que podia estar contaminado, fabricado pelos fariseus ou fabricado pelos saduceus. Jesus diz: não é nada disso. Eu não estou falando desse pão. Cuidado com a hipocrisia desses religiosos que valorizam muito o pão aqui do dia a dia. Cuidado com esses religiosos que estão atrás de dinheiro. Cuidado com os religiosos que estão fazendo comércio de vocês com o uso político. Cuidado com os que se julgam grandes, querem dominar as igrejas para controlar as pessoas e não têm vida espiritual. Eles não vivem uma vida de santidade. Cuidado com esses que dominam a religião, enganando o povo. Cuidado. O alerta de Jesus era com relação aos religiosos profissionais, que fazem comércio da religião, que usam a religião atrás de dinheiro, que não têm amor nenhum às almas, não estão dando a vida por ovelha nenhuma, pelo contrário, eles querem se aproveitar das ovelhas. Cuidado com esse tipo de gente. Era isso que Jesus quis falar. Então, eles não entenderam, porque o coração deles estava no fermento dos pães. O pão de cada dia é didático. Ele pode faltar, ele pode ser ruim, pode causar doença, pode estar contaminado, mas é uma experiência que nós precisamos ter a cada dia. O povo de Israel tinha que ir ao deserto cada dia para colher um maná. Minha irmã, Deus não quer dar grandes riquezas para você ficar à toa, engordando de qualquer jeito, aí só comendo e não andando, não desgastando a comida, não indo visitar, não praticando a religião verdadeira, não se esforçando, não jejuando. Isso não é o plano de Deus, encher a barriga e demais das pessoas. Não, o plano de Deus não é nos encher, nos entupir de comida, de pão. O plano de Deus é que a gente coma só o necessário. E algumas vezes até nós vamos passar por alguma necessidade para experimentarmos o milagre de Deus em multiplicar o alimento. Às vezes nós vamos, por causa do alimento espiritual, ficarmos 3 dias sem comer comida material, mas é porque Deus quer nos encher a vida de alegria ao ver o pão abençoado pelo Senhor.
Você gostaria de comer um pão abençoado pelo Senhor? Isso é o prazer da vida. Às vezes a gente come um prato de arroz, um prato de legumes, mas aquilo bem temperadinho, como fica gostoso, como eu gosto. Às vezes eu como uma pratada de jiló, pode ser uma refeição para mim, ou um feijão, prato de feijão. Às vezes é uma refeição para mim, mas como aquilo está quentinho, bem temperado, que coisa deliciosa. Um prato assim às vezes uma comida muito simples, de legumes, é a minha alegria. E, pois é, Deus quer nos suprir a cada dia com uma comida diferente. Por que você tem que comer a mesma comida todo dia? Dependa de Deus, a cada dia vai ser diferente, uma comida diferente. Em algumas vezes é bom limpar o intestino, é bom limpar o aparelho digestivo. Então faça um jejum de vez em quando, deixe de comer por algum tempo para limpar o seu aparelho digestivo. E aí você vai ter prazer quando comer um prato de arroz, um arroz integral, então nem se fala. E quando você for comer alguma coisa assim, coma dando graças a Deus, louvando a Deus. O pão de cada dia é abençoado, quando dado por Deus é abençoado, faz bem à saúde. Mas cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, não viva para comer, minha irmã, não faça da comida o seu alvo principal, isso é ruim. E vai trazer consequências para o seu organismo, e as doenças vão se multiplicar dentro de você, você que vive para comer. Comece a pensar nisso. Jesus deu a receita certa, na medida certa. A comida é uma bênção. Comida demais, entupindo alguém de comida, é fonte de problemas, enfermidades e má vida espiritual. Comece a pensar nessas coisas, se contente com o que Deus tem dado, dependa de Deus para cada dia, não fique ansioso com o que vai comer amanhã como os gentios, mas ame o Senhor, entregue tudo a Ele, dependa dEle para o que você vai comer hoje ainda. O pão de cada dia é uma bênção. Quando precisar, Ele vai multiplicar o pão também, mas na medida certa, dependa de Deus.